Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os números racionais. Quem são os números racionais? Os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Vamos anotar isso, ó. Números racionais são números que podem ser escritos, na forma de fração. Ai, professora, mas a gente vai voltar para as frações? Vamos voltar para as frações. A parte mais importante dos números racionais é lembrar disso. O racional, ele é uma fração. O racional, a palavra racional, ela vem de razão, e razão é fração, tá? Então, o que a gente tem que saber aqui? A definição é essa, são números que podem ser escritos na forma de fração. E quais números podem ser escritos na forma de fração? Muitos números, tá? Primeiro de todos, a fração mesmo. Vamos supor aqui essa fraçãozinha, ó, 3/4. Isso aqui, obviamente, é uma fração. Obviamente, a gente consegue escrever ela na forma de fração. Já está escrito na forma de fração. Outro número que a gente consegue escrever na forma de fração são os números com vírgula, os números decimais, o 0,5, por exemplo. Vou trazer para cá, gente, senão vai ficar muito embolado ali, ó. Quem são as frações? Vou escrever aqui. O que a gente vai escrever como as frações? As frações propriamente ditas, os 3/4 ali. Aí eu vou colocar aqui, ó, o 0,5, é um outro exemplo que a gente pode escrever. Os números inteiros, vamos entender isso. Você, por exemplo, ó, o 8. Não, professor, o 8 não pode ser escrito como forma de fração. Pode sim, ó, o 8/1. Toda vez que eu quiser escrever um número que é inteiro e eu quiser escrever ele na forma de fração, é só eu colocar ele sobre 1. E o 0,5, professora, como é que eu transformo? Ó, é só eu escrever ele como 5/10. A gente tem até um vídeo sobre isso. Como é que eu vou colocar um número que é decimal na forma de fração? O 0,5 é 1/2. Se lembrar, pode até colocar direto. Se não lembrar, lembra da regrinha, ó. Eu apago a vírgula. Se eu apagar a vírgula, sobra o 5. Tem uma casa depois da vírgula, então vai ser 10. Na hora que eu simplificar aqui em cima e embaixo por 5, vai virar um 1/2. Virou fração, é um número racional. Tá? E ainda tem mais um grupo que a gente consegue fazer, que são os números... Opa, deixa eu passar para cá. Se o exercício deixar, né? E não quer deixar, a gente coloca para cá. O que a gente vai fazer? Ó, vou apagar retinho ali. São as dízimas periódicas. Lembra o que é dízima periódica? É aquele número que é infinito. Os números infinitos são as dízimas periódicas. Eu não vou explicar nesse vídeo como a gente transforma uma dízima periódica em fração, porque não é o objetivo desse vídeo, mas ele também vira fração. Vai ser um objetivo de uma outra aula, tá? Não é o objetivo dessa nossa aula. O que eu quero que vocês lembrem que vira fração? A gente tem dois tipos de número aqui que vira fração. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, os números decimais finitos, os números inteiros. Todos esses aqui, gente, a gente fala assim na matemática que são números finitos. Os dois aqui são os finitos. Finito significa o quê? Que tem fim, né? E as dízimas periódicas. Professor, eu preciso decorar isso? Periódicas. Não precisa, mas precisa saber que elas existem. Então, são os números infinitos e periódicos. Por que eu estou falando isso? Para os meus alunos de 7º, 8º ano até, saber isso aqui é suficiente. Quem que vira fração? Número inteiro, número com vírgula finito e dízima periódica. Acabou, é suficiente. Ah, se alguém está estudando matemática mais avançado, que precisa aprofundar mais, aí você tem que saber a definição com mais perfeição. Para a gente saber essa definição
com mais perfeição, aí a gente tem que saber essas definições, essas regrinhas com mais clareza. E aí eu preciso saber disso. São números finitos e números infinitos periódicos. Aí você tem que saber esse nome mesmo, tá? Falar do jeitinho que eu falei aqui. Quem são os números racionais? Números finitos e números infinitos periódicos. Aí a gente precisa disso. Para os meus alunos do 7º, 8º ano, não precisa saber disso. Precisa saber que são números que viram fração. Quem vira fração? Número decimal, número inteiro e dízima periódica. Aí já está resolvido ali. Tá? A definição, pessoal, também vou falar assim, ó, não precisa decorar, mas já é bom ir conhecendo. Novamente, se você está estudando para um concurso, para um vestibular, para uma coisa mais, que vai te exigir mais, aí tem que saber a definição. Quem que é a definição? Ó, os números racionais é o conjunto que. Olha como a definição dele vem difícil lá no livro pra gente, ó. Ele vem assim, é o conjunto A sobre B. O que é o A sobre B? É uma fração. Um número sobre outro é uma fração. Com A e B pertencente aos inteiros, o que significa A e B pertencer aos inteiros? Que pode ser positivo ou negativo. B diferente de zero. O que significa o B ser diferente de zero? É porque eu não posso dividir por zero. Tá? Então, quando eu falo assim, ó, quem são os números racionais? São os números A sobre B, da forma A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros, e B diferente de zero. Essa seria a definição. Professora, eu preciso decorar isso? Não. O que eu preciso saber? São as frações. Quem são as frações? Números inteiros, números decimais e dízimas periódicas. Dízimas periódicas. Isso aqui a gente precisa saber. Tá? Então é importante a gente saber isso. Ah, professora, eu tinha esquecido como que transforma esse número aqui. Volta lá no vídeo, vou deixar em algum lugar aí o link para você voltar lá no vídeo e assistir como que transforma. É bem facinho, rapidinho você faz isso. Meus alunos aí fizeram o exercício disso, rapidinho você lembra, tá? Então a gente tem aqui, essa é a definição de números racionais. Se a gente for falar de números racionais, é só isso que a gente precisa saber. Ah, vou escrever mais um pouquinho aqui, só pra gente complementar um pouco. Eu apaguei a reta que estava bonitinha, agora eu não consigo fazer outra, essa aqui vai ficar tortinha mesmo. Vamos lembrar algumas coisas pra gente enriquecer a nossa aula aqui. O que eu tenho? Ó, o primeiro conjunto que a gente aprende criança, nem pra escola a gente precisa ir para aprender isso, são o conjunto dos números naturais. Então, quem que é o conjunto dos números naturais? É o primeiro conjunto que a gente aprende. A representação dele é o N com a perninha dobrada. Não é um IN, não. É o N com a perninha dobrada. Quem que é esse número natural? É natural, os números que a gente usa naturalmente. Número de contagem. Então, a gente começa do zero. Então, a gente vai ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Esses são os números que a gente usa para contagem. Aqui, pessoal, tem uma briga aí de matemáticos. Tem matemático que considera o 0 um número natural, tem matemático que não considera. Deixa eles brigar para lá, a gente não vai brigar por causa disso, não. Eu considero, se ele falar para não considerar, eu tiro também, não sou eu que vou arrumar encrenca com matemático por causa disso. Joia? Então, esses daqui são os números naturais. Tô falando isso porque vai ter livro que não vai ter o 0 e vai ter livro que tem. A gente não tem problema com isso. Se o livro colocar, a gente usa. Se não colocar, a gente não usa. Isso não vai ser problema pra gente, não. Então, esse é o primeiro conjunto que tem. É como se fosse assim, ó, o mais simples possível. É quando a gente ensina as coisas para criança. Criança vai contando, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Depois a gente evolui, ó, eu tô nesse nível, números naturais. Vou evoluir um pouquinho. Quem que é meu evoluir um pouquinho? É o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? A representação dele é o conjunto do Z. Aí a gente dá uma dobradinha no Z ali também. O que a gente aprendeu logo depois dos números naturais? Os números positivos e números negativos. Os inteiros nada mais é do que a gente expandir.
Se eu tenho o 1 positivo, eu vou ter o 1 negativo. Se eu tenho o 2 positivo, eu vou ter o 2 negativo, o 3 negativo, o 4 negativo e assim por diante. Então, quem que é o conjunto inteiro? Além da gente ter os positivos, a gente tem os negativos também. Aqui, a gente até representa com um mais ali, ó, para diferenciar. Mas nem existe necessidade de colocar um mais. A gente coloca só para falar, são os números positivos e os negativos. Mas, na verdade, o positivo a gente nem usa o mais. Então, quem que vão ser os negativos ali, ó? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu quiser colocar o mais aqui, posso colocar, não é obrigatório, tá? Observa o seguinte, ó, o natural ele tem o início, seja o 0 ou o 1, dependendo do autor, mas ele é infinito para cá. Agora, ó, você vai contando o infinito. Se você convive com criança pequena, eles demoram um pouquinho a pegar a ideia do infinito, até o 10. Aí depois do 10 vai quanto? 11, 12, aí 20, 21, 22. Eles custa sacar que é infinito. Ele fica perguntando assim, qual é o maior número que você sabe? Eles têm essa dificuldade de perceber isso. Os inteiros, a gente vai ter que eles são infinitos para os dois lados, tá? Tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Essa vai ser a ideia dos números inteiros. O que eu gosto de pensar com os números inteiros? Minha avó falava assim, ó, se eu fui na padaria e comprei 5 pães, deu 5 reais. Isso aqui é um número inteiro. Se eu fui na padaria e comprei 5 pães, deu 5 reais e 23 centavos, ela fala assim, deu 5 reais e uns quebradinhos, né? Quando eu falo esses quebradinhos, ó, quebrado não é inteiro. Isso aqui deixa de ser um número inteiro e ele vai ser um número racional. Então, a gente vai ter os números racionais, que aí os racionais é o próximo conjunto. Lembra que eu falei para vocês? Ó, a gente vai escalonando. O basicão, natural, dificultei um pouquinho. Número inteiro, vou dificultar mais um pouquinho. Racional. Não é nem dificultar, é acrescentar. Foi necessário mais números, foram necessários mais números, e aí a gente precisou de colocar ali essa nomenclatura. São os números racionais. Porém, gente, observa que número natural é fácil listar. 0, 1, 2, 3. Rapidinho a gente percebe que é infinito, põe a reticências ali e pronto. Para os números inteiros também. Para os números racionais a gente não consegue fazer isso mais. Porque, ó, vê se você concorda isso comigo. Vou fazer aqui. Entre o 0 e o 1, existe o 0,5, que é um número racional, né? Entre o 0 e o 0,5, eu vou colocar aqui, ó, o 0,1, que é um número racional também. Entre o 0 e o 0,1, eu vou colocar o 0,01. Ó, diminuir um pouquinho. Entre o 0 e o 0,1, eu vou colocar mais um, ó, o 0,001. Um número bem pequititinho. Entre o 0 e o 0,01, eu vou colocar o 0,0001. E assim por diante. Já percebeu o que eu posso fazer? Ó, eu sempre posso colocar um número menorzinho ainda ali no meio e a gente perde o controle totalmente. Como? E aí eu te pergunto, que eu vou escrever um por um aqui. Você vai ficar aqui infinitamente fazendo isso, né? Se eu falo assim pra você... Olha, eu quero que você escreva os 1000 números naturais para mim, os 1000 primeiros. Eu vou estar sendo malvado contigo, mas você consegue escrever. Se eu falar assim, eu quero que você escreva 1000 números inteiros em sequência para mim, vou estar sendo malvado, mas você consegue escrever. Os números racionais, a gente não consegue mesmo, porque entre 2 eu coloco 1, entre 2 eu coloco mais 1, a gente perde esse controle. Então isso é uma característica dos números racionais. Por isso que ele tem aquela representação feia. A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros e B diferente de zero. Foi o que eu falei para vocês. Preciso decorar isso? Decorar não. Preciso saber, entender essa diferença? Aí eu preciso, tá? Mais do que isso, gente, precisa saber que a gente foi evoluindo, ó. Os naturais eram um conjuntinho que tinha números simples.
1, 2, 3. Quis colocar os negativos? Posso colocar, mas aí eu expandi o meu conjunto, virou o conjunto dos números inteiros. Quero colocar número com vírgula? Posso colocar menos 1,5, menos 0,333, 2,111. Tudo isso aqui são números racionais. E aí, observa que um não exclui o outro. O número 5, vamos pegar o 5 como exemplo, ó. É um número natural? Sim. Ó, eu posso contar? 1, 2, 3, 4, 5? Posso. É um número natural. Ele é um número inteiro? Também é, porque número inteiro é positivo e negativo, o 5 é o positivo. Ele é um número racional? Também é um número racional. Por que ele é um número racional? Coloquei o 1zinho aqui, ó, ele virou uma fração. Tem até outras formas de escrever, ó. 10 sobre 2. Quando eu fizer o 10 sobre 2, é 5 também. Virou fração. Quem tem que ser a fração? Número inteiro em cima e número inteiro embaixo, no numerador e no denominador. Virou fração, é um número racional. Tá? Então, isso aqui é a definição de número racional. Estendi um pouquinho, mas para explicar bem essa diferença. A gente, quando está aprendendo isso, a gente não dá muito valor. Quando a gente vai lá para o ensino médio, ou quem quer fazer alguma coisa na área de exatas, quer fazer uma engenharia, matemática, física, aí a gente precisa mais desses conceitos e aí começa a fazer falta. Tá? Em geral, para os meus alunos, o que são números racionais? São números que podem ser escritos na forma de fração. Quem é fração? Número inteiro, número decimal, dízima periódica. Para sétimo ano, a gente não estuda dízima periódica ainda, tá? A gente só sabe que ela existe, mas a gente não aprofunda. Oitavo ano a gente aprofunda, tá? Então, o sétimo ano não precisa preocupar. Os números inteiros e números decimais são números finitos. As dízimas periódicas são números infinitos. Loucuras da matemática, né? Pensar que existe um número infinito e que ele ainda vira uma fração. É uma coisa bem maluquinha da matemática aí, mas a gente aprofunda isso lá no oitavo ano. O que eu preciso que vocês lembrem aqui para as nossas definições? Ah, professor, então a matéria já acabou? Quem dera, né? Porque aí a gente precisa fazer as operações com os números racionais. Quem são as operações com números racionais? Somar, subtrair, multiplicar, potência, raiz quadrada, com frações e número com vírgula, positivo e negativo. É isso que a gente vai aprender. O que isso tem? Se número racional é fração e número com vírgula, o que tem de diferente de tudo que a gente já estudou? O que tem de diferente é que a gente vai estudar isso tudo de novo, só que agora, além das regrinhas de frações, além das regrinhas de números decimais, a gente vai acrescentar os sinais, tudo na mesma regra, tudo junto. Tá joia? Antes disso, deixa eu só fazer um comentário para a gente encerrar esse vídeo. Se eu falar de comparação de números decimais, de números racionais, seja na forma de fração, seja decimal, lembra disso, ó. Quanto mais à direita tiver um número, quanto mais para lá, ó, tiver um número, maior ele é. Então, por exemplo, ó, o mais 5 é maior que o mais 3. Isso é óbvio, né? Mas aí lembra disso, ó, o menos 1 é maior que o menos 4. Porque na nossa lógica natural, ó, 4 é maior do que 1. Então, a nossa lógica trai a gente, dá vontade de falar assim, ó, o menos 4 é maior que menos 1. E não é não, tá errado. Tá? O menos 4 é menor que menos 1. E isso vai começar a valer para os números decimais também. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o menos, aqui a gente vai ter o 3,5. E aqui a gente vai ter, por exemplo, ó, vou marcar ele para cá, o menos 1,8. O que a gente vai ter, ó, o menos 1,8, ele não está mais à direita, ele é maior que o menos 3,5. A gente precisa saber isso. Então, lá no livro fala assim, comparação de números decimais. É fazer essa comparação, tá? Vamos lembrar de outro conceito também, que é o conceito de módulo. Lembra o que é módulo? Ó? O módulo de um número é ignorar o sinal dele. A definição de módulo fala assim, é a distância desse número até o zero. Então, por exemplo, se eu falo módulo de menos 2,
é a distância do menos 2 até o zero. A distância do menos 2 até o zero é 2. E a distância do mais 2 até o zero? É 2 também. Tá? Se eu for medir só a distância sem me preocupar com o sinal, isso vai ser a distância. Quem que vai ser o módulo, que a gente representa com essa barrinha, do menos 3,5? O conceito é muito simples. Quem que é o módulo? Ignorar o sinal, 3,5. Tá? Não é nem positivo nem negativo, é ignorar o sinal. Vamos lembrar um outro conceito aqui, tá virando uma bagunça aqui, né? Vamos lembrar um outro conceito importante aqui, que é o simétrico. Simétrico, ou o outro nome dele da cola, ó, oposto. O que é simétrico e oposto? É estar do lado contrário da reta. Então, por exemplo, ó, quem que é o simétrico do mais 4? É o menos 4. Tá? É sinal contrário. Ah? Então, quem que vai ser o simétrico do menos 1,8? É o mais 1,8. São conceitos que a gente já tinha estudado lá para os números inteiros. A gente só adaptou. A matemática não cria uma regra nova, não. Ela adapta o conceito que já existia para esse novo conjunto. Joia? Faz um resuminho aí. O principal desse resumo é lembrar isso. Números inteiros, números decimais e dízimas periódicas. Vou fazer um segundo vídeo agora para a gente lembrar as regrinhas com as operações. Tanto com frações, quanto com os números decimais e como que a gente encaixa os sinais aí. Não vou fazer aqui porque esse vídeo já ficou bem longo, tá? Mas é importante lembrar disso. Joia? Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.